o que eu gostaria de falar esses minutos é sobre a telemedicina, o que que ela é e onde nós podemos atuar uma vez como professores. Então, o que que nós queremos? Nós queremos que o paciente tenha uma experiência do cuidado melhor, nós queremos melhorar a saúde da nossa população, queremos reduzir também o custo per capita desse serviço de saúde e melhorar essa experiência do prover o cuidado para a nossa população. Eu achei super interessante esse diagrama que foi publicado em 2017, que ele resumiu exatamente aquilo que eu acredito que deve ser isso que acontece. Então, nós temos um paciente e que ele pode ser medido com respeito ao seu cuidado de saúde, tem medidas de qualidade, de toda a parte tecnológica da saúde, do prontuário eletrônico, e isso gera informação para uma saúde pública, e isso gera pesquisas populacionais e públicas que vão gerar diretrizes nos tratamentos que nós empreendemos nos nossos pacientes. Essas diretrizes mudam a política de saúde e que melhoram as decisões de melhor cuidado para esse paciente. Então, acho que esse círculo virtuoso, que eu acredito que é o que todo mundo gostaria que acontecesse do ponto de vista de cuidado com a saúde. E o que nós precisamos? Nós precisamos ter essa saúde eletrônica, que teria que ser uma convergência de prontuários eletrônicos, de tecnologia, da telemedicina, tudo isso agregado para conseguir fazer um sistema que consiga entregar esse cuidado para a nossa população. Então, o que eu estava falando, esse é o diagrama que eu estava falando antes, que eu acho que ele mostra exatamente aquilo que eu acho que todos nós queremos, que tudo comece com o paciente e ele volte para o paciente com uma melhora do sistema do cuidado da saúde desse paciente. Então, a convergência de vários sistemas para prover essa saúde que nós pretendemos. E tudo isso, ele tem uma grande utilização, ele faz promoção da saúde, ele faz prevenção, ele faz cuidado primário, não só médico, como também odontológico, na enfermagem e assim por diante. E esses atributos da telemedicina, ele implica que tem uma distância física entre quem está entregando o serviço de saúde e o paciente. E é por isso que ele precisa da tecnologia para ter essa assistência. Precisa ter, como nós acabamos de escutar, um time médico disponível para poder dar esse serviço e precisa ter profissionais de tecnologia para ter essa estrutura para poder fazer a telemedicina. Também precisa ter protocolos, que eu acho que isso também é muito importante, e naturalmente precisa ter segurança nos dados no atendimento médico. Aí eu fiquei pesquisando o que queria dizer essa telemedicina no cuidado da saúde agora, isso em 2022. E eu achei essa reporte da McKinsey bastante interessante, que ele falava do futuro desse cuidado, como que ele pode ser feito. E eles linkam 10 pontos, que é naturalmente centrado no paciente, que é o que todo mundo quer, o paciente ser cuidado, ele é virtual, e nesse gráfico mostra a quantidade de atendimentos virtuais que tiveram por conta da pandemia, que eu acho que o desastre gerou uma oportunidade para outras tecnologias serem desenvolvidas, fazendo que seja um atendimento ambulatorial ou em casa, e que ele tem que ter um modelo que tenha valor com menor risco para esses pacientes. Aí ele tem que ter a tecnologia, ele tem que ter inovações nessa tecnologia médica, mostrando novos produtos que podem ajudar esses pacientes e mostrando que essas estatísticas mostram que tem uma grande contribuição da telemedicina para todos os nossos pacientes. Ela tem que ser
um processo transparente e tem que ser operativo para esses pacientes. E esse também é uma coisa que me chamou bastante atenção, e geralmente ele é financiado por investidores privados. Então, esse gráfico mostra aqui o quanto nos Estados Unidos se investiu na inovação na indústria e o quanto se investiu na inovação no setor da saúde, que é uma discrepância bastante chocante, pelo menos eu que estou fora desse mundo, achei que isso era bastante interessante. E eles concluem isso dizendo que essa inovação ela não vai parar para poder entregar esse cuidado, e a questão aberta são quem que vai fazer a inovação e manter essa inovação para que os consumidores e a sociedade em geral sejam beneficiados de toda essa inovação. E aí, partindo para a Organização Mundial da Saúde, ela prega que a saúde deve ser com equidade, ela deve ter uma cobertura universal, ela deve ter qualidade, naturalmente ela deve ser centrada no paciente e ela deve promover equidade e inclusão para todo mundo. E aí ele identifica também quem que está nesse jogo, quer dizer, são as agências de governo que têm a informação e a comunicação na tecnologia, mais a telemedicina, tem que ter profissionais e técnicos que tenham padrões e diretrizes definidos, e quem é que vai regular esse processo todo no decorrer dele? Para implementar a telemedicina, como já foi dito por todos, a pandemia fez com que isso avançasse muito rapidamente. E lembrando que é importante que tenha um time multidisciplinar para que isso aconteça, mas tem que ter uma governança muito rígida para promover a equidade e a inclusão e usar isso para entregar todo esse serviço para a população. E aí nós temos que desenvolver estratégias para criar esse meio de entregar esse serviço de saúde para a nossa população. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante com respeito à minha área, que é a ortopedia, mas esse artigo ele fala que o Brasil ele ainda tem uma perspectiva muito difícil, porque ele tem distâncias muito grandes, com desigualdade de recursos que nós vemos por sermos um país muito grande. E o que nós precisamos é expandir esses serviços especializados para todo o nosso território nacional. Para isso, nós temos as ações do governo, como o SUS, que é um serviço universal, e as universidades estatais. E também tem o setor privado, que isso abre também uma grande oportunidade de mercado, como já foi dito também. E chama a atenção de que, para a telemedicina, a ortopedia talvez tenha sido das subespecialidades menos utilizadas para a telemedicina, mas isso só como curiosidade. E aí nós temos várias formas, nós temos a teleconsulta, nós temos a teleinterconsulta, o telediagnóstico, a telecirurgia, teletriagem, quer dizer, tem vários tipos de situações que englobam essa telemedicina, e essa é a regulação do CFM de 2022, mostrando que ela pode ser de médico para paciente, ou do paciente junto à tecnologia, especialmente por conta dos celulares e de aplicativos. E quais são esses desafios? Os desafios, no entender, é que ele tem que aumentar, e isso incorpora a tecnologia, tem que ter modelos e sistemáticas de trabalho que façam que isso seja mais e melhor. Tem que ter a relação entre o público e o privado, tem que ter a relação entre a saúde, a tecnologia e a inovação, e nós temos que ter uma regulação de mercado, que isso é bastante interessante. E dentro desses desafios, onde nós, como professores, podemos atuar para fazer ela acontecer ou para que ela seja melhorada? Nós podemos atuar na capacitação, influir nas barreiras da cultura e na regulação desse tipo de serviço.
Então, nós podemos atingir o nosso público como a educação de uma forma ampla de pesquisa e também ensinar cuidados éticos e aspectos legais para os nossos alunos ou para os nossos jovens. E isso vai desde a graduação até o resto da formação dos nossos jovens médicos. Então, ensinar quais são os sistemas ideais, a importância de ter um dado bem fidedigno e bem acurado, e preparar os nossos jovens para esse novo mundo que vai acontecer da prática da medicina. Porque, afinal de contas, durante a residência não é só a formação que eles precisam da especialidade, da informação, eles precisam ter uma formação também ética. E eu encontrei, com a ajuda do professor Manuel, esse artigo que foi publicado por um professor da escola baiana, falando dessa competência tecnológica crítica. E aí, o que é isso? Ele fala que o mundo todo, hoje em dia, ele está num futuro próximo, porque isso foi publicado em 2018, que tem que ter uma formação interdisciplinar, interprofissional, multireferenciada, e ela tem que ser sensível culturalmente, politicamente responsável, para ela fomentar uma qualidade de equidade na entrega da saúde da nossa população. E ele fala que para responder essas perguntas, nós temos que atuar na formação profissional de modo geral. E ele mostra nesse artigo que nas universidades medievais, o estudo era dividido em artes liberais e no quadrivium. Então, as artes liberais eram lógica, gramática, retórica, e o quadrivium era aritmética, geometria, astronomia. E isso foi mudando para que na era moderna as nossas universidades tivessem uma educação mais especializada. E isso levou a ter uma prática do conhecimento, do manejo das estratégias e produzir, inserir técnicas produtivas no ensino da nossa faculdade na era moderna. E hoje nós temos um conceito geral de educação que é baseado em 5 itens, que é uma competência linguística, que ele tem que ter uma qualificação na sua pesquisa, precisa ser culturalmente sensível para ter uma competência pedagógica e tudo isso desenvolver uma competência tecnológica crítica, que isso faz com que todos esses processos eles sejam mais efetivos na formação dos nossos médicos. Então, ele ajuda na graduação e na pós-graduação, que começa com a residência médica. E hoje em dia, eu acho que o maior desafio é criar modelos educacionais com esse conceito da crítica tecnológica, criar essa competência para que os nossos jovens médicos sejam elementos de transformação, que possam ajudar na equidade de um serviço de saúde numa situação, num país tão grande e tão desigual como o nosso Brasil. E que a telemedicina ela é só uma outra maneira de se fazer medicina. E aí, se nós tivermos esses alunos que entendam todos esses processos e esses mecanismos e essas ferramentas, eles vão ser elementos que vão fazer uma intervenção social, do ponto de vista individual e coletivo, e que aí eles vão levar todo esse conhecimento para ter uma análise crítica desses processos técnicos que levem a uma sustentabilidade e uma integração social, para que mais para frente eles consigam administrar essas tecnologias com melhor custo-benefício, com melhor efetividade e que seja uma ferramenta de uma transformação social sustentável para a nossa população. Então, eu acredito que nós estamos sempre aprendendo de maneiras tradicionais ou de maneiras novas, e isso cria novos desafios que nos levam a aprender mais coisas ao longo da nossa vida. E eu agradeço novamente
a oportunidade e o convite feito pela professora Silvana em participar e agradeço ter aprendido uma porção de coisas com todos vocês. Obrigada.